Irmãos, é sobre esse tema que nós vamos compartilhar hoje à noite. Gostaria de continuar compartilhando sobre Jesus e os enfermos no Evangelho de Marcos. E o tema de hoje é o homem da mão ressequida. Queria convidar os irmãos para levantar, para que juntos pudéssemos ler essa passagem, amém? É Marcos 3, do 1 ao 6, se você quiser abrir na sua Bíblia. Mas tem aqui também no slide, amém? Vamos ler juntos? De novo, entrou Jesus na sinagoga. E estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, abençoa nossa comunhão na palavra. Pai, rogamos a Ti espírito de sabedoria e de revelação. Pedimos luz, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra. Dá-nos entendimento. Explica, Senhor, o significado dessa passagem. Senhor, queremos ser dependentes de Ti, Senhor. Senhor Jesus, queremos ir até o Senhor para que o Senhor nos explique, Senhor. Nos ensina, Senhor, o que esse homem de mão ressequida representa, o que a sua mão ressequida representa. Nos ensina, nos explica, Senhor, o significado do Senhor estar na sinagoga, do Senhor estar observando aquele homem. Senhor Jesus, também nos fala a respeito dos fariseus estarem observando a Ti para o acusar. Jesus Cristo, Senhor, fala conosco nessa noite. Tua palavra, ela é tão rica. Eu creio, Senhor, no poder da Sua palavra. Eu creio, Senhor, no poder do Seu Espírito. Senhor, se a Tua palavra não for suficiente para convencer, para salvar, Senhor, quem sou eu para fazer isso? Se o Teu Espírito, Senhor, não estiver agindo, em vão eu falarei um monte de palavras aqui, que cairão no esquecimento. Senhor, eu clamo ao Teu agir, que o Teu Espírito possa estar falando. Usa-me, Senhor, como um canal. Só sou um vaso, Senhor, que deseja ser útil ao meu possuidor. Tu és o nosso possuidor, Senhor. Nós somos Teus, e graças a Deus o Senhor é nosso. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Aleluia. Irmãos, nós estamos estudando a relação de Jesus com os enfermos no Evangelho de Marcos. E o meu encargo é falar de Jesus como servo. No Evangelho de Marcos, Jesus é retratado de uma maneira maravilhosa. Ele é retratado como servo. Isso não é maravilhoso? Porque Jesus, Ele é Deus. Jesus é o Rei do reino dos céus. Mas no Evangelho de Marcos, Ele é retratado como um servo. E como um servo, como aquele que veio
servir ao Pai, fazer a vontade do Pai, ele veio também servir ao homem. E no seu ministério ele mostrou isso, que ele não veio ser servido, mas ele veio servir. E ele tanto amou o homem, lavou os pés do homem, perdoou o homem, exerceu a sua paciência, a sua misericórdia. E ele não ficava acomodado, ele não ficava parado em um lugar, mas ele ia onde estavam as pessoas, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, procurando contatar o máximo possível de pessoas e conceder a sua salvação. E um dos benefícios que ele concedia era a cura e a libertação. Ah, irmãos, como nós somos necessitados da salvação de Jesus. Como nós somos necessitados da libertação de Jesus. Como nós somos necessitados de cura espiritual. E eu estou falando de nós, que já fomos salvos. Precisamos ser saudáveis. E o que significa espiritualmente sermos saudáveis? Alguém saudável é alguém que serve ao Senhor. Alguém saudável é alguém capaz de se mover na presença do Senhor. Alguém saudável é alguém que vê o Senhor. Alguém saudável espiritualmente é alguém capaz de ouvir a voz do Senhor. Alguém saudável é alguém capaz de falar pelo Senhor, louvando, adorando, pregando. Isso é um cristão saudável. Então nós estamos estudando a cura dos enfermos no Evangelho de Marcos. Nós estamos vendo que cada enfermo aqui representa uma parte do nosso ser. Isso significa que nós ainda precisamos ser curados em várias partes do nosso ser. Um mudo é incapaz de falar. Será que nós, irmãos, que já recebemos o Senhor, podemos cair numa condição espiritual de não conseguirmos abrir a nossa boca para orar, para falar, para evangelizar? Um surdo é alguém incapaz de ouvir. Será que espiritualmente nós podemos cair numa condição em que não conseguimos mais reconhecer a voz do Senhor? Ou será que essa é uma condição apenas dos incrédulos, daqueles que ainda não receberam o Evangelho? Será, irmãos, que apenas aqueles que estão fora da igreja precisam de cura espiritual? Será que dentro da igreja nós também precisamos de cura espiritual? Oh, irmãos, eu não sei quanto a vocês, eu preciso de cura espiritual. Eu reconheço que eu sou um necessitado de Jesus, que eu preciso dos seus benefícios. A minha casa, nós precisamos de libertação, nós precisamos de cura espiritual, nós precisamos que Jesus nos conceda os seus benefícios. Aqui, fala aqui de novo, Jesus foi na sinagoga. A sinagoga era um lugar em que os judeus se reuniam para orar. Eles se reuniam para ler as Escrituras, para fazer uma leitura pública das Escrituras. E eles faziam isso todo sábado e também em dias festivos. E é interessante porque fala que Jesus, ele entrou nessa sinagoga e também tinha ali um homem de mão ressequida, que tinha ressequida uma das mãos. E logo depois, aqui o autor de Marcos já diz que tinham pessoas observando Jesus para ver se ele ia fazer alguma cura, e aquele dia era dia de sábado. Nós entendemos pelo versículo 6 que esses que estavam olhando Jesus eram os fariseus. Oh, irmãos, como nós precisamos da luz do Senhor
para ver quem nós somos aqui. Você procura se identificar quando você ouve a palavra com alguém? Então Jesus está aqui está o homem da mão ressequida, aqui tem os fariseus. Com quem que você se identifica? Será que nós temos algo desses fariseus? E esses fariseus, é interessante estudarmos a respeito deles, porque eles eram estudiosos da lei, eles eram religiosos, eles eram homens entendidos da lei, grandes cabeções. Eles eram os caras, estudiosos, doutores. Mas veja o que eles estavam fazendo aqui, olhando Jesus para ver o que Jesus ia fazer para acusar Jesus. Na sexta-feira, o irmão Zaga compartilhou do interesse de Jesus pelos publicanos e pecadores. A Bíblia sempre cita essa turminha. Por um lado, os publicanos e os pecadores. Jesus amava os publicanos e pecadores? Amava ou não? Ele era amigo dessa turma aí? Ele ia comer na casa dessa turma aí? Ele era visto com essa turma aí, comendo com eles? Ele era visto, e ele amava. Eles eram doentes, mas Jesus disse que veio para curar eles. Mas tinha uma turminha aí, que eram os fariseus, os escribas, fariseus, herodianos, saduceus, que eram os religiosos da época de Jesus, estudiosos da lei de Moisés, conhecedores das Escrituras, mas não conhecedores de Deus. Gostavam de praticar boas obras, gostavam de orar, de jejuar em público, gostavam de dar esmolas, mas eram incapazes de exercer misericórdia, eram incapazes de amar. Oh, irmãos, como nós precisamos ver o risco que corremos de nos tornar como esses fariseus, religiosos. E você sabe como é que você sabe quando você se torna um fariseu? Porque um fariseu, ele não desfruta, ele se torna um crítico. Então ele fica ali observando, analisando. Existem regras aqui. Eu quero só ver, é sábado, eu quero só ver o que Jesus vai fazer. Não pode curar no sábado, não pode trabalhar no sábado. E eles guardavam a lei. E aqui os fariseus, eles estavam mais preocupados com regras do que com uma pessoa necessitada. Oh, irmãos, os irmãos percebem que nós corremos risco disso. Quem é que estabeleceu regras? Quem é que estabeleceu lei? Quem foi? Foi Deus. Nós precisamos de lei na igreja? Nós precisamos de regras na igreja? Precisamos. Ou essa assembleia é uma assembleia que nós podemos fazer o que nós queremos? Onde a bagunça é o que opera, eu faço o que eu quero. Não, Deus estabelece lei. Mas os irmãos percebem que as regras, irmãos, elas não podem estar acima do amor. O amor tem que estar acima. Quando nós nos tornamos religiosos, nós prestamos mais atenção a coisas do que em pessoas. Nós passamos a valorizar mais regras do que a necessidade das pessoas. E daí,
Jesus olhou, ele viu que tinha ali um homem. Oh, irmãos, como isso é interessante. Você já percebeu que quando a Bíblia ela relata histórias como a de Zaqueu, histórias como desse homem aqui, histórias como da mulher que sofria de hemorragia de sangue, eram pessoas que contataram Jesus no meio de uma multidão. Mas Jesus, ele é capaz de, mesmo numa multidão, olhar para alguém específico, para a necessidade daquela pessoa. Às vezes você vem para a reunião, talvez o sentimento é: eu só sou mais um aqui no meio de uma multidão. Irmãos, Jesus, ele está de olho em você. Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele está olhando o seu sofrimento. Ele é capaz de ver a sua busca. Ele é capaz de sentir a sua dor. Ele conhece os seus sofrimentos. E Jesus então, vendo aquele homem lá, ele falou para aquele homem, vamos supor que o Paulo é aquele homem. Então ele falou, disse ao homem: você, vem para o meio. Vem para o meio. Ele fez isso. E é interessante porque quando Jesus fala, existe uma expectativa. O que é que ele vai fazer? Irmãos, quando você vem para uma reunião, você tem essa expectativa do que Jesus vai fazer. Você tem essa expectativa. O que é que Jesus vai falar hoje? O que é que Jesus vai falar nessa reunião? O que é que Jesus vai fazer agora? Quando Jesus fala, irmãos, no nosso coração existe uma expectativa. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai falar? O que é que vai acontecer agora? E daí Jesus, ele se dirigiu àqueles homens e perguntou para eles: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Quer dizer, no sábado não pode trabalhar, no sábado não pode curar, mas a pergunta é: no sábado pode fazer o bem? Pode fazer o mal? Irmãos, tem dia para fazer o bem? Precisa de um feriado nacional, o dia do bem. Será que o cristão ele precisa de um feriado nacional? Será que o cristão ele precisa do dia dos cristãos para ser cristão e fazer o bem? Será que é bom? Será o sábado é lícito salvar vida ou tirá-la? É legal, porque Jesus perguntou a essa turma e essa turma ficou em silêncio. Também vai falar o quê, né? Em Mateus 12, também é contada essa passagem. E aqui você toca de uma maneira mais preciosa ainda a respeito do amor de Jesus por aquele homem. Porque ele compara esse homem da mão ressequida como uma ovelha. No versículo 11 de Mateus 12, é a mesma história, só que agora narrada por Mateus. Eu vou ler desde o 9, vai. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, achava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Quer dizer, se uma ovelha cair, você vai deixar ela morrer? Você não vai salvar ela só porque é sábado? O que é mais importante, salvar uma vida ou guardar o sábado? O que é mais importante, amar ou guardar o sábado?
eu posso guardar um monte de coisa, mas a Bíblia fala que sem amor eu não sou nada. Isso não é forte, irmãos? E ele está comparando esse homem da mão ressequida como uma ovelha. A mão faz parte do corpo, uma ovelha faz parte de um rebanho. E Jesus é o nosso bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Se uma ovelha cai, se uma ovelha se perde, como bom pastor, Ele é aquele que deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Porque Ele ama as suas ovelhas. Ele sempre está disposto a dar a sua vida pelas suas ovelhas. Daí no versículo 12, ora. Irmãos, eu não sei se eu sou tão qualificado para dizer isso que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Para aqueles que amam mais animais do que pessoas, considera esse versículo 12. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. O que vale mais, irmãos, uma ovelha ou um homem? E o Senhor está falando aqui, demonstrando todo o seu amor por esse homem. Agora, irmãos, eu queria considerar o significado dessa mão ressequida. O que significa ter uma mão ressequida? Uma mão ressequida significa uma mão seca, uma mão murcha, que se atrofia. Talvez, irmãos, de todos os membros do nosso corpo, uma das partes que nós mais usamos é a nossa mão. Os irmãos concordam ou não? Nós usamos bastante as nossas mãos para trabalhar, para segurar as coisas, para ter firmeza. E então uma pessoa com essa mão, ela é incapaz de trabalhar. Se ela trabalha arando a terra, agora ela já não pode trabalhar mais. E o que significa ter uma mão ressequida? Eu que comecei a pesquisar sobre a mão e teve umas coisas que eu achei interessante. A primeira menção na Bíblia sobre a mão é essa daqui. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Considerem, irmãos, quando Adão e Eva, eles estavam ali no jardim, quando a serpente veio conversar com a Eva, e quando a serpente ela veio seduzir Eva, estava ali mexendo com a concupiscência dos olhos dela, tentando levar ela a desobedecer a Deus. No seu coração, ela colheu aquelas palavras da serpente. Mas o que é que ela usou para pegar o fruto e comer? A mão. Você percebe? Com o seu coração você deseja, mas com a sua mão você executa. Com os olhos você vê, e você é tentado. Jesus ele ensinou em Mateus: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar, como é que fala lá? No reino dos céus, sem um olho, do que com os dois olhos. Então o olho está relacionado com a nossa concupiscência. Satanás ele usa bastante isso. Mas também está lá assim: se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca também. E é melhor entrar sem uma mão do que ir para o inferno com as duas mãos. Oh, irmãos, quantas vezes essa mão aqui já pecou contra o Senhor? Os irmãos percebem isso? Com os olhos somos despertados à concupiscência, com
coração desejamos, mas a mão é o que executa. Quantas vezes nós usamos as nossas mãos para pecar contra o Senhor? Então a mão aqui representa a execução. É com as nossas mãos que nós executamos a nossa escolha. Com o nosso coração, com a vontade do nosso coração, nós decidimos. Mas com as mãos é que nós executamos essa escolha. Os irmãos percebem isso? Por que é? Falando agora do lado espiritual, por que é que a nossa mão se tornou espiritualmente ressequida, murcha, seca? Porque Eva estendeu a mão e pegou daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o pecado entrou. Então a mão do homem se tornou uma mão seca, uma mão murcha, uma mão incapaz de estender, de pegar o fruto da árvore da vida. Mais algumas coisas que eu gostaria que os irmãos considerassem, que eu achei muito interessante. Vamos ler esse texto aqui, irmãos, por favor? Lê para mim. Quando não seja rápido, pensa um pouco, reflita, considere essa frase, esse texto, considere, porque eu gostaria de mostrar alguns textos na Bíblia para os irmãos. Quando o homem ele entra na presença de Deus, o que é que Deus vê primeiro? Talvez eu responderia o coração, porque Deus de fato vê o coração, mas na verdade tem algo que Deus vê primeiro. Não, irmãs, não é o cabelo. Também, irmãos, né? Hoje os homens também estão vaidosos. Meninos, não é o cabelo. Os meninos também entram, né, no banheiro para arrumar o cabelo, ajeitar o cabelo. Não é o cabelo que Deus vê primeiro. Não é a roupa. A primeira coisa, nós vamos ver aqui alguns textos que Deus olha quando nós entramos na presença dEle, são as nossas mãos. Eu queria mostrar para os irmãos alguns textos que falam sobre isso. Vamos ler esses versículos de Salmo, irmãos. Quem subirá? Quem há? O que é e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Aqui está falando de nós buscarmos a presença do Senhor, irmãos, de nós buscarmos a face de Deus. E quem é que vai permanecer na presença de Deus? Quem é capaz de permanecer na presença de Deus? A primeira coisa é o limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, tal. Mais um texto. Davi, ele não pôde construir o templo. Os irmãos estão lembrados disso? Em 1 Crônicas 22, ele disse assim para Salomão: disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, o meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. O que isso significa? Que as mãos de Davi eram mãos sujas de sangue. Quando fala que ele derramou sangue em abundância, que fez guerra, ele usou o que para derramar sangue, irmãos? As mãos.
Com que é que ele matou pessoas? Com as mãos. Com que é que ele fez guerra? Com as mãos. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Mas por que é que ele não pôde edificar um templo? Porque as suas mãos eram sujas de sangue. E Deus é um Deus santo. Isaías 1,15. Puxa, isso aqui valia tanto a pena ler o trecho. Eu queria que os irmãos pegassem aí e abrissem o texto de Isaías. O título na Bíblia, em Isaías 1, a partir do 10, é Condenado o culto hipócrita. Irmãos, essas passagens que nós vamos ler agora enchem meu coração de temor, porque fala de culto. Será que Deus se alegra em todo ajuntamento, irmãos? Será que Deus ele se alegra em todo culto que nós prestamos para Ele? O versículo 10 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Está falando de Sodoma e Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, olha o que Deus está olhando aqui, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, irmãos, esse é o clamor. As nossas iniquidades nos separam de Deus, as nossas iniquidades elas sujam as nossas mãos, e o clamor do Senhor nessa noite é: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça. Irmãos, eu queria que os irmãos prestassem muita atenção no que nós vamos compartilhar agora aqui. Presta bastante atenção. Aprendei a fazer o bem. Queria enfatizar isso. Aprendei a fazer o bem. De que maneira? Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. É para isso que nós temos que usar as nossas mãos, irmãos, para fazer o bem. As nossas mãos têm a ver com obra, com fazer. Fazer o que? Nós vimos hoje de manhã, ontem à noite, o Senhor nos criou para boas obras. E por que o Senhor não tolerava o culto desses aqui? Porque eles traziam sacrifícios para Deus, mas as obras deles não eram aceitáveis. Eles não cuidavam dos órfãos, eles não cuidavam das viúvas, eles não cuidavam da justiça, eles não se importavam com os oprimidos. E daí eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção no que nós vamos ler agora. Isaías também 58. O Eliseu me emprestou esse livro, chama Fome por Deus, é do John Piper. É um livro muito precioso. Ele fala sobre jejum. E daí aqui
Esse capítulo fala sobre o verdadeiro jejum. E tem um aspecto do jejum muito importante a ser considerado aqui, irmãos, que tem mudado um aspecto do meu viver. Olha o Senhor falando, vale a pena a gente ler. Clama a plenos pulmões, rejeita o sono, tá? Isaías 58, rejeita a distração. Isaías 58, presta bastante atenção aqui. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram, dia e dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? O povo está dizendo, Senhor, por que a gente jejua e o Senhor não se importa? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Será que é possível Deus não responder orações, irmãos? Eu sei que isso precisa ser muito bem entendido, mas com base nos textos que nós estamos vendo, é possível. É possível. E daí aqui fala assim, porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Sem jejum por causa dos seus próprios interesses. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Olha o que o Senhor fala, porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura, olha o que o Senhor está chamando de jejum, irmãos. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto? Jejum não é só você deixar de comer, jejum é você repartir a sua comida com quem não tem de comer. É fazer o bem, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semblante. Irmãos, presta atenção aqui, porque aqui tem uma promessa, foi isso que me tocou, aqui tem uma grande promessa. Quando nós jejuamos, cuidando dos necessitados, cuidando daqueles que passam fome, aqui tem uma grande promessa. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Irmãos, isso é uma promessa. Ajudar o necessitado, a cura vem. Aqui está a receita médica. Deus está dando a receita para nós. Você quer ser curado? Ajuda o necessitado. Ô irmãos, e quando fala de ajudar necessitado, a gente fica pensando na África, a gente fica pensando no Nordeste. Irmãos, tem pessoas necessitadas na igreja. Tem pessoas necessitadas no nosso meio. Às vezes falta comida, eu estou falando de coisa física, eu estou falando de um aspecto que Deus colocou no meu coração. Ajuda. Aqui fala assim, ó. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. É uma promessa do Senhor, se você fizer isso, Ele vai responder a sua oração. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça. Olha aqui, fala de mão ressequida, mas aqui fala de uma mão que é usada para quê? Às vezes a nossa mão, irmãos,
ela estende para ameaçar, mas não para dar. Nós falamos bastante da oração no quarto secreto, mas Jesus também disse de dar esmolas em secreto. Você já parou para pensar nisso? Dar esmolas, fala de jejum em secreto, fala de dar esmolas em secreto, e não só oração em secreto. E daí fala, então, é muito rico essa promessa. Gritará por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se você ajudar o necessitado, o Senhor está falando, quando você gritar por mim, eu vou te ajudar. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como, olha a bênção do Senhor, será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Quer dizer, para você não vai faltar, você vai ser como um jardim árido. E o Senhor vai fazer também de você um manancial para suprir a necessidade de outros. Isso não é maravilhoso, irmãos? Para terminar, eu queria ler para os irmãos um trecho desse livro. Divida o seu pão com o faminto, mesmo quando você está com câncer. Fala assim: há pelo menos outra experiência que tive com essa passagem que a tornou tão pessoalmente atraente. Doug Nichols é atualmente o presidente da Action International Ministries, Ministérios de Ação Internacional, uma missão que se concentra especialmente nos milhões de crianças de rua nas cidades grandes do mundo. Ele é o tipo de homem que telefona aos obreiros da nossa igreja durante uma crise internacional e sugere que aluguemos um jato para levar umas centenas do nosso povo a Ruanda para ajudar a enterrar os mortos, para que os médicos e enfermeiras possam fazer o que eles foram enviados para fazer. Ele se concentra de maneira incansável em derramar sua vida pelos desamparados que necessitam de Cristo. Por exemplo, ele me escreve de vez em quando e quase sempre inclui alguma facada, como esta num PS no final de sua carta. Nesse último minuto que talvez você tenha gasto lendo essa carta, 28 crianças morreram de desnutrição e enfermidades que poderiam ter sido facilmente evitadas. 1.667 morrem a cada hora. 40 mil crianças morrem diariamente. Por favor, ore com ação por mais missionários que levam o evangelho a essas crianças. Irmãos, pesquisa depois no seu celular. Eu estou falando do século 21, estou falando de hoje. A cada segundos morrem pessoas de fome no mundo. Não é impressionante isso? Doug foi diagnosticado com câncer de cólon. Esse irmão que cuida, que faz isso, em abril de 1993. Depois da cirurgia, da colostomia e dos tratamentos com radiação, os médicos lhe deram uma chance de 30% de vida. Durante a horrenda guerra civil entre os Hutus e Tutsis, ele entrou num avião e foi para Ruanda com uma equipe de pessoas, incluindo alguns da nossa igreja. O seu oncologista não cristão disse que ele iria morrer em Ruanda. Doug disse que isso não seria problema, porque ele estaria no céu. O oncologista ficou aflito e telefonou para o cirurgião de Doug para pedir que o ajudasse a fazer Doug desistir de ir a Ruanda. O cirurgião, que é um cristão, disse que Doug estava preparado para morrer e ir para o céu. Quando ficamos sabendo que Doug iria, com seu câncer e sua colostomia, a Ruanda, alguns de nós, da equipe administrativa, nos reunimos na sala de oração para orar por ele. Eu me lembro de ter sido conduzido especificamente a Isaías 58, 7 e 8. Então oramos por Doug. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti,
e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Oramos muito especificamente para que a alimentação dos famintos e a acomodação dos desabrigados em Ruanda não matassem Doug Nichols, mas o curassem. De Ruanda, Doug ligou para seu oncologista e lhe disse que não estava morto. Quando voltou, ele fez uma bateria de exames que resultaram no seguinte resultado: NED, N-E-D, nenhuma evidência de doença. Somente Deus sabe do futuro de Doug Nichols e sua fé e seu ministério extraordinário. Mas por ora Isaías 58 vive em carne e osso na vida de Doug, enquanto ele se gasta pelas crianças. Assim você pode ver que na minha vida, Isaías 58 tem algumas associações muito significativas. O jejum que ele proclama não é do tipo comum. E estou orando para que as histórias do seu poder transformador de vidas sejam publicadas por meio desse livro. Ó Senhor Jesus, não é maravilhoso, irmãos? Não é extraordinário? Eu não sei, os irmãos ficaram maravilhados com a vinda do irmão Luiz Fontes para cá? A palavra do irmão não é maravilhosa? Ele estava me falando uma das coisas que ele disse rapidamente, mas eu pesquei. Eu prestei atenção. Ele falou de uma das estadias dele nos Estados Unidos, numa igreja, bastante impressionado com o trabalho daquela igreja com homeless. Homeless é sem teto. Daí ele me falou rapidamente que lá na igreja, não sei, ele é de Goiânia, de onde que ele é? Ele também tem um trabalho desse tipo, com sem teto. Será, irmãos, que esse tipo de jejum Deus também não nos está chamando para fazer? E os irmãos ficaram tocados pelas bênçãos que tem ali em Isaías 58? Os irmãos creem que é uma promessa o que está ali em Isaías 58 ou não? Ah, irmãos, depois que eu li isso aqui, eu confesso para os irmãos que eu paro ali no semáforo, a turma pede tó, todo ano. Senhor Jesus, como é que eu vou reter isso aqui? E eu estou vendo o Senhor me abençoando, estou vendo o Senhor me guardando, cuidando da minha família, apesar das minhas falhas. O 58:12? Você está aberto aí? Então lê para nós. Amém. Amém. Irmãos, é para isso que nós temos que estender as nossas mãos. Pode falar. Amém. Aí eu voltei, chamamos ele, conversei com ele, eu vi o orando dele ali, né, no semáforo. Amém. Aí no que a gente estava orando, eu vi que uma mulher transitava atrás de nós. Aí as meninas estavam no carro, a mulher foi lá e falou assim, eles são cristãos? Daí a menina falou, são. Ah, então, daí ela ficou lá, assim, a gente terminou, ela pediu também para que a gente orasse por ela. Ela contou a causa dela, o sofrimento, a angústia. A gente orou também por ela, ela chorou bastante. E daí depois ela criou a mulher
Amém. Da gente não passar de largo na hora que o Senhor fala pra gente. Vai lá e faz o que tem que fazer. Amém. Não fazendo acepção porque é um morador de rua, é um drogado, mas também que o Senhor mandou por ele. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu estou muito crente nessa promessa aqui. Ali tem promessa de cura, ali tem promessa de bênção para a nossa casa e para o Senhor também nos tornar mananciais para abençoar a vida de outros. Isso é curar as mãos ressequidas, irmãos. Isso é estender as mãos. Teria mais coisa para falar, inclusive tendo a ver com a reunião de hoje de amanhã, aquele episódio ainda relacionado com a purificação das mãos. Mas fica para a semana que vem. Louvado seja o Senhor. Vamos levantar e vamos orar, irmãos? Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Como somos gratos pela luz da tua palavra, pelas tuas promessas, Senhor. Rogamos a ti, Jesus, o Senhor está aqui. Nós cremos nisso, Senhor. Senhor, nós não queremos ser duros de coração. Nós queremos ser aqueles que saem do nosso lugar, se colocam de pé e vão para o meio. Senhor, cura as nossas mãos. Purifica as nossas mãos, Senhor, de obras más. Não queremos ser aqueles que estendem as mãos apenas para acusar, para ameaçar. Senhor, nós queremos ser aqueles que estendem as mãos também para dar. Senhor Jesus, Tu és o nosso modelo nisso, Senhor. Nós somos tão incapazes de vivermos considerando a necessidade dos outros. Senhor, nós somos tão egocêntricos ainda, vivemos tanto para nós. Ó Senhor Jesus. Senhor, livra-nos de cair no mesmo erro dos filhos de Israel, sem se importar com os necessitados. Senhor, enche o nosso coração de amor uns pelos outros, enche o nosso coração de amor pelo próximo. Quanto a nós, queremos estar prontos para oferecer o Evangelho. Ó Senhor Jesus, para todos, Senhor, nós oramos por essa cidade. Ó Senhor, que o Senhor possa nos dar experiências nessa semana. Quebranta o nosso coração. Enche o nosso coração de compaixão. Queremos ser capazes de levantar as nossas cabeças e, como o Senhor, se compadecer da necessidade das pessoas. Muitos estão exaustos e aflitos, como ovelhas sem pastor. Muitos se encontram caídos num buraco, Senhor. Ó Senhor, mas as pessoas são mais importantes do que coisas. Enche o nosso coração de amor pelo próximo. Senhor, somente o Teu poder, somente algo sobrenatural pode mudar a nossa experiência. Queremos ser capazes de considerar a necessidade dos nossos próximos. Ó Senhor Jesus, e ser prontos para dar. Queremos que essas promessas se cumpram na nossa casa. Queremos que a cura alcance a nossa casa, alcance as nossas vidas. Queremos esse jardim regado, queremos ser para Ti esse jardim regado. E também esse manancial que o Senhor usa para suprir vida para outros. Oh, queremos a bênção do Senhor alcançando até mesmo os nossos filhos. Queremos, Senhor, clamar pelo Senhor e saber que o Senhor vai ouvir o nosso pedido de socorro. Por isso, nos faça prontos, Senhor, para suprir a necessidade daqueles que precisam também. Senhor Jesus, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.